Fala pro irmão que está do teu lado, como é que foi da semana, meu irmão? A gente só se vê aqui na igreja, né? Muitas vezes, então... Muitas vezes tem alguém ao nosso lado que está, muitas vezes, cabisbaixo, precisando de uma ajuda, precisando de um sorriso apenas. Queridos, então, né, pela primeira vez no culto de domingo estou trazendo a palavra. Alguns irmãos já viram pregando no sábado, né? Para mim é uma grande alegria, né? E é que nem muitas vezes quem toca sabe, né? Até a segunda música o cara fica meio nervoso, assim, então os dedos ficam suando, até coisa. Quem joga futebol também, né? Mas a coisa vai se encaixar, a coisa vem. Nossa, Chico. Queridos, e quando o Maurício me convidou, que faz, ou eu pensei até que tinha esquecido, né? Mas ele lembrou domingo passado. Ele faz mais de um mês, ativa na cabeça da pessoa que vai trazer a palavra. Poxa, eu preciso trazer a palavra daqui a um tempo, né? E aí, o que vamos, né? Espírito Santo, o que tu quer falar conosco? O que tu quer falar comigo, com a igreja? Porque eu sempre enxerguei um momento de grande responsabilidade, né? Porque quando a gente canta, nós, em via de regra, mas nós estamos a igreja adorando junto ao Senhor. Mas quando a gente fala da palavra, quando a palavra é trazida, é como se fosse Deus falando nos nossos corações. E é, na realidade, não é como se fosse, é Deus falando nos nossos corações. Então é um período, é um momento muito importante. E, digamos, auge do culto, né? Porque nós precisamos aprender, amados. Nós passamos por dificuldades dia após dia. Nós passamos por lutas dia após dia. Nós passamos por felicidades dia após dia. E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E muitas vezes a gente fica boiando na maionese, não entendendo o que está acontecendo e por que estamos passando por aquilo, e muitas vezes nem vamos entender. Mas o mais importante disso é que muitas vezes nós não ouvimos Deus falar conosco naquilo que nós estamos passando. Então o momento da palavra, ele volta muito nisso, né? E quando o Maurício me falou, o Espírito Santo começava a falar no meu coração sobre a palavra fome, sobre ter fome, né? E como eu não fiquei um mês preparando a pregação, né? Essa semana, essa palavra, depois que o Maurício confirmou semana passada que eu ia trazer, a palavra continuava no meu coração: fome, fome. E aí até eu procurei algumas definições de fome, né? Uma fome, no caso física, né, fala que ela está presente em indivíduos que continuamente não têm acesso às calorias suficientes para suprir necessidades diárias. Isso é a fome que a gente vê no mundo, né? Mas isso é uma fome física. E aí a palavra vinha E a pergunta que vinha na minha cabeça era o seguinte: você está com fome? A palavra vinha no meu coração assim: você está com fome? Leandro, tu está com fome? E é nesse caminho que eu gostaria que a gente começasse hoje. Você está com fome? Eu estou, Leandro, eu vim do trabalho agora, não comi nada, né? Eu só almocei meio-dia, estou louco pelo requentado do meio-dia, né? E eu sempre faço depois do culto, estou com fome. Mas você sabe o que eu estou falando? É uma fome um pouco mais profunda. E algo vinha e algo tem batido no meu coração: Leandro, tu está com fome? Tu tem fome de mim? Tu tem fome das minhas coisas? Tu tem fome de crescer comigo? E quando eu falo crescer comigo, é prosseguir em conhecer a Deus, né? Porque a palavra fala que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não é apenas um primeiro contato com Deus, com o Espírito Santo e fechou agora, né? Não, é prosseguir em conhecer, é uma vivência diária. E a palavra, você está com fome, a pergunta continuava no meu coração e continua na realidade. E eu comecei a pensar assim, né? Poxa, só um pouquinho, para mim estar com fome, eu preciso estar vazio. E aí vinha no meu coração a pergunta assim: Leandro, tu não está com fome? Tu está com fome? Bom, se tu não está com fome, mas tu está cheio. Mas cheio do quê? E até eu brincava com alguns ontem que eu comentei, dei meio que um spoiler do que a gente ia conversar. E a pregação de ontem falava sobre o tempo. Como que a gente usa o nosso tempo, né? Em linhas gerais, era
Esse é o tema de ontem. E vinha na minha cabeça assim, linkando com hoje, né? E eu dei um spoiler para os irmãos assim, a pergunta, até a analogia, né? Muitas vezes a gente está precisando do arroz, do feijão, da verdura, da carne, a quantidade certa, porque a carne, né? Enfim, eu não sou nutricionista nem nada, nem entendo de nada disso, né? Se fosse eu não estaria assim, né? Mas, queridos, muitas vezes a gente precisa disso, mas come o quê? O lanche, a pizza, né? O fast food, né? A gente já viu várias analogias sobre isso, né? Com relação a essa questão da coisa rápida, né? Por que não tem um McDonald's encharcado? Seria legal, né? Um McDonald's, rapidinho tu vai pegar ali, se bem que tá caro hoje em dia, né? Mas já me perguntei por que não tem um lava rápido encharqueadas. Porque eu não gosto muito de lavar o carro, né? Mas se eu tivesse mais condições, eu lavaria o carro fora, né? Às vezes eu abro a exceção e faço. Mas, além do dinheiro, não se focando no dinheiro para lavar o carro, o cara fica muitas vezes 2, 3 horas com o carro. E às vezes o sonho de todo cara que dirige passa, se eu pudesse passar naquela coisinha. Quem já passou? Já passei uma vez naquilo ali, é muito show. O carro sai brilhando do outro lado, com água, né? Mas aí quando sai no vento, beleza, ficou tudo em cima. Claro que está tudo sujo embaixo, né? Mas dá aquela tapeada, né? Mas é uma coisa rápida, nada como tu pegar ali, desmontar e limpar, coisa por coisa. Enfim, então a pergunta, né? E eu até conversava com os irmãos tanto com relação à fome, o que tem nos preenchido? E eu falar, voltando nisso, né? Para mim estar com fome, eu preciso estar vazio. E aí o Espírito Santo me questionava assim: Leandro, do que tu tem enchido o teu coração? Do que tu tem aproveitado o teu tempo, brincando com ontem, né? Tu é um cara que no teu tempo de livre em casa, tu aproveita a tua família? Bom, legal, muito bom. Tu é um cara que no teu tempo em casa tu fica vendo filme, vídeos no YouTube, internet, o Netflix? Aí começa a entrar os questionamentos do fast food, daquilo que eu tenho me enchido, e muitas vezes me faz feliz por aquele momento, mas aquilo não me traz algo que vai me sustentar nos momentos difíceis da minha vida. E aí começou esse questionamento. Vocês não estão entendendo da introdução que eu estou fazendo? Outra coisa que eu esqueci, né? Eu costumava pregar e eu falava assim, quando eu fazia uma pergunta, pelo menos eu fazia um amém, um sim, alguma coisa, para me entender, que eu não fico assim olhando, né? Aí, ó. O que tem matado nossa fome, amados? Nessa introdução, vamos lá para Gálatas. Gálatas 2, versículo 15. (1023) na Bíblia da igreja. Antes da gente ler, eu dei uma pesquisada sobre Gálatas, né? Muitos historiadores, pastores, enfim, estudiosos da Bíblia, tem Gálatas como a carta magna da igreja, né? E eu não sabia disso, foi o que eu aprendi, né? Ela tem um propósito. Gálatas tem um propósito de combater os judaizantes. Ora, quem são os judaizantes? Eram pessoas que lá na época da igreja primitiva, né? Uma igreja que recente tinha conhecido Cristo e agora estava então com o Espírito Santo nos seus corações, né? E sendo convencida a cada dia daquele sacrifício que Cristo tinha feito, né? Mas havia um conflito ainda, porque eles vinham de uma realidade judaica. Então muitos judaizantes, muitos judeus queriam continuar com os rituais da época da lei, enfim, dentro da igreja, né? Então essa carta ela tem como um dos grandes objetivos combater esses judaizantes, defendendo a justificação pela fé. Depois a gente vai conversar sobre isso. Ela possivelmente foi escrita depois da primeira viagem de Paulo, porque nessa primeira viagem ele passou por muitas cidades da região da Galácia, né? Então, nesse contexto, Paulo escreve agora a carta de Gálatas. E uma das grandes coisas que aconteceu ali, Paulo começa a carta
criticando um suposto outro evangelho. Obviamente ele tinha ouvido de alguém, a Bíblia não achei esse relato, de que havia um outro evangelho rolando naquela região da Galácia, que não tinha sido algo que ele tinha ensinado. Eu queria que você pensasse que Paulo era alguém que não foi discípulo de Pedro, Paulo era alguém que não foi discípulo de Tiago, que eram os cabeças da igreja, que tiveram com Jesus. Paulo era alguém que tinha tido um encontro com Cristo. E a partir da experiência que ele teve matando cristãos, e esse encontro com Cristo, o coração dele então se volta para Cristo e começa a pregar o evangelho. E Paulo tinha o objetivo de pregar o evangelho para os não cristãos, para os não judeus, para os gentios. Então, essa passagem que a gente vai ler agora, ele é logo depois de um atrito que Paulo teve com Pedro. Porque Pedro estava numa cidade com Paulo lá, e Pedro estava na mesa com o pessoal lá, gentil, não cumprindo os ritos judeus. E quando chega o pessoal judeu, Pedro se muda a atitude dele. Chegou o pessoal que é a favor da circuncisão, que era um dos grandes temas e dos grandes coisas que os judeus batiam na tecla. Não, precisa continuar sendo circuncidado. E aí Paulo sempre trazia a ideia de que a circuncisão era no coração. Então, nesse contexto, Paulo escreve isso aqui que a gente vai ler, mas logo após ele contar nessa carta para os Gálatas sobre esse atrito com Pedro, ele fala assim: o fato, versículo 15, é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, preste atenção nessa parte, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Bom, aqui na igreja a gente tem um entendimento muito legal sobre essa questão lei e graça, né? Talvez para muitos vai chover no molhado, mas aqui há um conflito, e Paulo traz esse conflito, traz essa problemática que na época havia, né, judeus e não judeus, com relação à lei e à fé. Ele fala que ninguém é aceito por fazer o que a lei manda. E muitas vezes nós como cristãos temos a lei como um princípio de se guiar. Até porque tudo que está na lei é legal, é bom, são coisas boas, né? A grande jogada, a grande coisa do negócio, e eu queria começar a entender com vocês desse versículo 18. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, com o meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. E eu confesso para vocês, irmãos, que essa passagem, muitas vezes ela se torna complicada, ela se torna difícil de entender. Porque muitas vezes nós vamos ver Cristo falando que não veio para quebrar a lei, mas para
cumprir a lei e dar o real sentido, a sua integridade, não me lembro muito bem como é que era que ele usou lá, mas muitas vezes nós queremos seguir a lei como algo que vai nos levar a uma salvação, como algo que vai nos levar a ganhar algo. Muitas vezes nós fazemos aquilo como um livro de regras para que a gente consiga conquistar alguma coisa. E aí entra naquela questão básica que nós ouvimos sempre, né, com relação ao mérito, ou estar em mérito ou não estar em mérito. Porque se nós seguíssemos a lei e fizéssemos o que ela manda, nós estaríamos merecedores da salvação. A grande questão é que Paulo traz aqui uma questão não de seguir ou não seguir a lei. Preste bem atenção nisso. O fato não é seguir ou não seguir a lei. O fato é o que justifica a nossa vida. Consegue me entender? Lá no Velho Testamento, a lei foi trazida como algo, eu costumo usar, imperfeito, provisório, né? Para algo que nunca ia conseguir ser alcançado com a própria lei, que era vencer o pecado, que o homem mesmo trouxe, né? Conseguiu trazer para o mundo. E era algo imperfeito porque não trazia a justificação completa. Era algo imperfeito porque quando a gente vai ver lá um certo ponto, Deus fala que tinha nojo, olha só, as palavras não me lembro, mas ele fala que tinha, não aguentava mais aquele monte de sacrifício que o povo fazia. Porque o povo, já comentei isso algumas vezes, até na última pregação, o povo já sabia, eu imagino que devia ter até no celular deles, né? Ah, tá aqui, ó, para fazer pecado da mentira são 2 pombinhos e, né? Eles já sabiam, e a coisa começou a ficar, tanto é que no próprio templo já se fazia o quê? Quando Jesus veio, se vendia o que no templo? Animais. Por que se vendia animais? Porque o pessoal criava em casa animais? Não, é porque estava tudo certo ali. Já era tudo fast food. O negócio aqui, ó, vamos pegar, já peguei, agora eu entro aqui no templo, já passo aqui, ó, um carneirinho, uma pombinha. Aqui o profeta, aqui, tá aqui, ó, tá tudo pago, tudo certo. Já virou uma coisa automática, já virou uma coisa falsa, porque quando o povo precisava fugir do pecado, o povo pecava e pagava achando que estava agradando, né? Então a grande questão é o que justifica. E lá, na realidade, eu não estou diminuindo a época da lei, mas era uma coisa imperfeita. E era uma coisa na realidade a lei era o que justificava naquele momento. Um judeu que seguisse a lei estaria justificado para o que havia no momento. E aí quando a coisa começou a virar automática, né? Tanto é, nós podemos ver, por exemplo, Abraão era alguém que veio antes da lei, né? Abraão seguia a lei porque havia uma lei, mas Abraão era um homem segundo o coração de Deus. Então, a lei era o que justificava. A grande questão agora é que Paulo bate aqui, estar morto para a lei não significa não haver mais lei. Significa que a obediência à lei não mais nos justifica. Ah, Leandro, então não precisa obedecer a lei. Claro que precisa obedecer a lei, mas ela não te justifica. Ah, então por que eu vou obedecer a lei? Amados, o que nos justifica é o sacrifício de Cristo na cruz. E eu coloquei uma vírgula, ativado por nossa escolha de estarmos unidos com Ele. O sacrifício de Cristo por si só, ele também não é válido para a minha vida se eu não ativar o botãozinho lá e dizer que eu aceito esse sacrifício na minha vida. Porque senão Cristo teria morrido por todos e todos estariam salvos. Então o que nos justifica é esse sacrifício. E eu costumo dizer, a consequência de quem está unido com Cristo vai ser obedecer a lei. Você consegue me entender? Uma pessoa que está unida com Cristo obedece a lei. Mas Leandro, o que tem a ver com a fome que tu falou? A gente vai chegar lá.
é muito importante essa ideia estar fixa no nosso coração esta noite, de que o que nos justifica não é a lei, mas sim o sacrifício de Cristo. E o versículo principal para mim nesse trecho de Gálatas é o versículo 20. E aí eu vou conseguir linkar para o próximo assunto que nós vamos falar. Assim já não sou eu mais quem vive, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Aí, nós muitas vezes tomamos decisões na nossa própria cabeça, né? Não, eu acho que eu tenho que ir por aqui, porque afinal de contas eu aprendi lá naquele curso que eu tenho que ir por aqui, e aqui é a melhor decisão. Talvez eu esteja usando algo muito do dia a dia, mas a questão é que o Cristo viver no nosso coração é algo do dia a dia. Quando a gente declara que não somos mais nós que vivemos, que é Cristo que vive em nós, nós olhamos para a nossa vida, nós somos confrontados com alguma coisa que nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar, e nós não simplesmente fazemos que nem aquela, Maurício usou a lesma, né? Eu não vou falar do rastro, eu vou falar que a lesma, quando tu encosta nela, ela se bota para dentro do casulo daquela dele, né? Dela. E aí ontem até lá em casa eu peguei e fiz uma caça às lesmas, né? Por acaso tem lesma, na realidade. Porque quando choveu agora eu vi que as lesmas tudo subiram no muro. E aí eu acho que eu peguei mais de 40 lesmas. É uma coisa que eu vou pesquisar é por que umas têm a coisinha e outras não tem a coisinha em cima. Eu tenho que aprender isso ainda. Mas amados, quando tu encosta na lesma, ela se enruga para dentro. E muitas vezes quando o Espírito Santo fala conosco, olha aqui, ó, tu precisa mudar isso na tua vida. E a melhor coisa é quando acontece isso, é quando não é alguém que chega para ti e fala, é quando o Espírito Santo fala, porque ele fala, amados. A palavra de Deus nos confronta. Muitas vezes exemplos de outros irmãos nos confrontam também. Poxa, aquele irmão, ele é bem sucedido nessa área. Quando eu falo bem sucedido, não é questão financeira, família, eu falo a questão assim, poxa, o cara, eu não consigo ver o cara mentir, meu. O cara não mente. De repente ele até mente, mas eu não consigo ver. Então, isso aí é Deus falando contigo, para que tu, poxa, mas eu minto, né? Acho que Cristo está mais na vida dele com relação a isso do que em mim. E quando a gente fala e volta que Cristo é que vive em nós, não sou mais eu que vive, Ele que vive em nós. E quando nós somos em mim, quando a gente é confrontado com o pecado, a gente muitas vezes se enruga dentro do casulo. Quando a gente muitas vezes precisa tomar atitudes, né? De continuar com as patinhas para fora, que na tartaruga, né? E enfrentar e encarar a coisa de frente. Ah, Leandro, mas eu não consigo sozinho. Mas aí que está a chave do negócio. É óbvio que tu não consegue, mas o Espírito Santo contigo você consegue. Amados, não há nada que o Espírito Santo não possa fazer na nossa vida espiritual se nós quisermos na vida espiritual. Tudo aquilo que nós queremos mudar, Ele pode fazer no nosso coração. Como é que tu garante isso, Leandro? Porque esse é o propósito de Deus. O propósito é que Ele viva, não é que eu viva mais. Paulo declarou isso, amados. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí Paulo relembra o sacrifício que me amou e se deu a si mesmo por mim. Vivo pela fé. Você acha que uma pessoa, ou nós, você acha que se o Leandro, vou usar para mim para ficar coisa bem legal, falou de mim. Você acha que o Leandro, quando é confrontado com algo, se ele se enruga dentro do casulo, se ele puxa o freio de mão, muitas vezes até dá uma marcha ré, será que isso é algo que é viver pela fé? Ou o Leandro deveria continuar para frente, confiando na transformação de Deus na vida dele, negando a si mesmo? Quando a gente
enxerga muitas vezes, amados, que é Cristo vivendo em nós, nós achamos que é uma coisa passiva. Agora Cristo está no controle da minha vida e eu sou apenas um controle de videogame. Não é. Há uma interação, há um aceitar, há um negar a si mesmo. Há uma parte que nós precisamos fazer para que Cristo possa viver. Há um esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar da nossa vontade. Um exemplo bem corriqueiro, né? A minha vontade era ficar em casa hoje. E você se esvaziou da sua vontade e veio para cá. Minha vontade era eu fazer aquele investimento. É a vontade de Deus? Se for, legal. Se não for, esvazia daquela vontade que tu está. Minha vontade agora é sair daqui e ir lá com a galera pro parcão para fazer aquele monte de coisa que a gente faz, que eles fazem. Só um pouquinho. Esvazia esse sentimento do teu coração. Então você entende que há um esvaziar, há uma decisão que a gente precisa fazer. Nós não somos controles de videogame controlados por Deus. Há uma interação. Ao nós negarmos para que Ele possa estar vivendo no nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Vamos então pular lá para o Sermão do Monte, Mateus 5. E aqui agora a gente vai começar a falar e dar sentido a toda aquela introdução que eu falei sobre a fome. Página 816 da Bíblia, Mateus 5. Querido, Sermão do Monte, um dos primeiros ensinamentos de Cristo, um dos primeiros momentos que Ele chega ali ensinando alguma coisa. E eu acredito que esteja em ordem cronológica, é uma das primeiras coisas que acontece na região da Galileia. E a gente agora vai ver o Sermão do Monte. Eu até achei algumas coisas ontem pesquisando, de pessoas e pastores linkando os 10 mandamentos, que foi no monte, com as bem-aventuranças, né? Que seria o Sermão do Monte. Mas eu não quero fazer isso aí. Mas uma coisa que me... Bom, vamos ler, depois eu comento sobre isso. Capítulo 5, versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Bem-aventurados as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por acaso você vê aqui Cristo fazendo um conjunto de leis? Não, né? Você não vê Cristo falando, não matará, não roubarás. Ele não está dando um conjunto de ordenança. Ele está dando um conjunto de constatações. Ele está constatando, ele está falando que são felizes as pessoas que fazem isso. São felizes as pessoas que fazem aquilo. E eu olho para esse conjunto de bem-aventuranças, amados, e vejo que não há como nós fazermos isso se nós não formos pessoas que agora é Cristo que vive em mim, não mais eu que vivo.
Porque muitas vezes nós passamos por pessoas que são, por exemplo, humildes, mas na verdade nós temos uma outra área da nossa vida que nós somos talvez rancorosos, não sei. Então eu não vejo Cristo fazendo um conjunto de ordenanças, mas um conjunto de constatações. E o versículo onde eu vou linkar aquilo que nós falamos é o versículo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Amados, confesso que eu nunca tinha usado essa Bíblia NTLH antes de eu começar a congregar aqui há mais de um ano atrás, um ano e pouco. Sempre usava aquelas Bíblias que falavam always, você fala always, aquelas coisas que você sabe tudo como é que é, né? E depois eu achei a tal da King James lá, que é a NVI também, e aí parecia um pouco melhor, mas essa versão não tinha. E uma vez eu ouvi, porque a gente sempre ouviu, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí muitas pessoas trazem isso como uma justiça. Deus vai fazer justiça e vai te matar porque não sei o que comigo. Tem crente ruim pra caramba aí, né? Tem cristão que eu vou te contar. Ele acha que é a pessoa, né? Ele acha que abriu um tubo de acrílico do céu, ele é o escolhido de Deus e todo mundo vai ter que aturar ele e vai receber vingança de Deus porque ele é o escolhido de Deus. Muitas vezes nos é vendido essa ideia. E aí esse pregador falava sobre o que é a justiça. O que é a justiça? Veja bem, amados, eu não conhecia essa versão. E ontem, quando eu comecei a ler, anteontem, não sei, para mim foi assim, impactante. Porque esse pregador, e faz muitos anos essa pregação, eu acho que não existia essa versão. Alguém sabe de quando é que é essa versão? Não deve ter mais de 10 anos, né? Essa versão aqui, eu nunca tinha ouvido, bom, mas tinha uma outra linguagem de hoje, né? Eu acho que o 38 é a linguagem de hoje, né? Essa aqui, né? Enfim. Aí esse pastor explicava o que é a justiça. E ele falava que a justiça são as coisas à maneira de Deus. Aí eu comecei a ter um pouco mais de clareza. Isso mostra que muitas vezes nós não sabemos o que é a justiça. Para algumas coisas nós não sabemos o que é a justiça, porque nós não sabemos tudo o que Deus quer. Nós sabemos muitas coisas que Ele quer quando a gente lê a palavra, né? A palavra nos dá um guia bem bacana sobre aquilo que Deus espera da gente. Mas, e agora? Vamos trazer um tempo bem recente, não precisa se manifestar, né? Óbvio, nós estamos na igreja. A eleição agora que vai ter, pronto. Qual seria o resultado justo? Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe qual vai ser o resultado justo. Mas eles podem manipular? Não sei, gente. Não quero entrar nesse detalhe. Tá. Mas e aí? É justo? Vamos usar uma coisa bem que acontece bastante. O bebê, a mãe teve um aborto espontâneo, por exemplo, da criança. É justo isso? Justiça são as coisas à maneira de Deus. Nós temos alguns conhecimentos do que é as coisas à maneira de Deus pela palavra, outros nós não temos. E quando eu me deparei com esse versículo nessa linguagem que a gente usa aqui, que eu acho uma linguagem fenomenal, né? Até por isso que a gente usa aqui, né? Eu cheguei agora e estou comprando. Felizes as pessoas que têm fome e sede. E não fala em justiça, fala de fazer o quê? A vontade de Deus. Amados, e nós já temos um baita manual do que é a vontade de Deus quando nós lemos a palavra. E uma das grandes regras, quando eu falo que para a gente estar com fome, a gente precisa estar vazio. Veja bem,
E aí eu estou linkando já aquilo que eu falei lá no início. Para nós termos fome, nós estamos vazios, tem que estar vazio para ter fome. Um grande passo para nós sabermos qual é a vontade de Deus é nós começarmos a matar o quê? A nossa vontade. Esse é um primeiro passo assim, para a gente começar a entender qual é a vontade de Deus. Mas Senhor, eu preciso de um emprego, essa é a minha vontade. É óbvio que você não vai parar de querer um emprego, mas nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E Deus está usando esse momento para que a vontade dele seja feita na tua vida. Ou você acha, qualquer um de vocês está desempregado, inclusive eu. Você acha que Deus não pode, por exemplo, a melhor empresa do Brasil não pode te ligar amanhã? Pode. Pode. É impossível? É quase impossível. Mas pode. Pode. É por isso que eu falei quase impossível. Mas pode. Eu trabalho, vou dar um exemplo meu. Eu trabalho aqui, tenho uma formação e tem algumas empresas da cidade que eu poderia exercer essa formação. Um exemplo meu. Mas eu tenho um histórico na minha experiência profissional que as pessoas nem imaginam o que é. Eu trabalhei embarcado, alguns irmãos sabem, quase todos. Trabalhei embarcado 8 anos em plataformas de petróleo. Alguns de repente têm uma ideia, mas eu tenho certeza que 90% aqui não tem nenhuma ideia como é que é uma plataforma de petróleo. Do tipo de serviço que funciona lá, né? Do tipo de perigo que está quem está lá naquela plataforma. De como é que a perna treme igual vara verde quando está quase afundando. Já passei por isso. Então essa minha experiência faz com que as empresas olhem, pô, mas esse cara aqui, ele parece, né? Não tenho certeza, parece ter sido bom lá naquele ramo, ele ficou 8 anos, né? Para nós não serve. Uma vez eu ouvi isso de uma recrutadora. Mas se Deus quiser, meus queridos, amanhã uma das empresas da cidade pode me ligar. Eu tenho currículo nas empresas, mas é quase impossível. É quase impossível. Mas Deus pode fazer. Então nós precisamos entender que a nossa vida Deus está no controle da nossa vida. E a minha vontade seria, nesse exemplo ainda, seria trabalhar numa empresa dessa, mas é a vontade de Deus? Ainda não foi. Talvez não será, talvez será, eu não sei. Mas a principal coisa é que nós entendamos que para que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, nós precisamos matar a nossa vontade. Nós precisamos esvaziar a nossa vontade. Nós precisamos parar um pouco de comer o fast food e buscar a coisa mais saudável. Eu estou há 2 dias, amado, sem tomar refrigerante. Olha o Rafa lá, isso aí. Quanto tempo, Rafa? Ontem nós fomos comer um negócio com a galera ali, eu me segurei, cara. Pedi um prato cheio de alface com frango. E a galera comendo X. Tem uns tomatinhos também, eu gosto daquele negócio. Mas fiquei com sede, porque eu não queria comprar água, né? As crianças tinham comprado refrigerante com a Kelly também, e eu não quis comprar água. Cheguei em casa, tomei um copo de água. E na hora que eu gosto, eu gosto de comer um docinho sempre na hora de dormir, né? Não sei quem tem esse vício. Talvez é porque eu tenha uma doceria. E aí fica fácil, né? Todo dia eu pego um saquinho, boto 2 docinhos, um pra mim e pra minha esposa, né? Daqui uns dias vai ter que ser 4, porque... Aí, depois do copinho de água em casa, eu comi o quê? Pra matar aquela vontade doce? Bananinha. Peguei uma bananinha. Então, não fazendo uma alusão, mas a gente precisa matar a nossa vontade para comer o fast food, para poder ter a nutrição que os outros alimentos nos dão. Nós precisamos matar a nossa vontade de comer coisas preparadas, prontas, e buscar o conhecimento em Deus. É muito legal ver uma pregação no YouTube, é muito tria, mas eu tenho alguns caras que eu gosto de ver, né? Mas é muito mais legal você ler a palavra. E a pregação, ela começava no meu coração assim: poxa, quanto tempo por dia eu estou dedicando para ler a palavra de Deus? Para ler a Bíblia.
Porque a Bíblia é onde tu vai aprender mais de mim, né? Tem a pregação. Mas, amados, nós vimos para a igreja uma vez por semana ouvir uma pregação. Bom, melhor do que nada, mas é muito pouco. Porque nós temos mais 6 dias para viver. 6 dias de demanda, 6 dias de dificuldades, 6 dias de felicidades e de tristeza. Porque muitas vezes a gente acha que é só uma tristeza que a gente precisa reagir legal. Mas a felicidade nós também precisamos reagir legal. Nós precisamos reagir bem. E como é que nós vamos reagir bem se nós não conhecemos a palavra de Deus? Então, nós precisamos, quanto tempo a gente faz isso? E quanto tempo, por exemplo, e eu até trago um exemplo meu, eu tenho Netflix e gosto muito daquele negócio. E faz, quanto tempo a gente tem esse negócio? Acho que uns 4 anos, não sei quanto tempo existe Netflix, 4, 5 anos. E aí eu estou há um tempão tentando convencer a minha esposa a ver um filme comigo, ou uma série, alguma coisa desse tipo, né? É difícil, porque lá pelos 20 minutos, meia hora, ela já está dormindo do meu lado. E depois eu acabo contando para ela. Então a gente começou a ver uma série e a gente gostou da série pra caramba. Tá vendo? Todo dia a gente vê, eu acho que um episódio quando dá também, quando as crianças não ficam muito tarde, enfim. E talvez também por causa disso veio o questionamento na minha vida. E depois, amados, quando acaba o capítulo, a série é tão boa, quem gosta desse negócio, que a gente fica assim, ó, que vontade de ver o próximo episódio. E quem já viu série sabe, na realidade a série é uma novela, né? Não é igual. Eu também acho. A última novela que eu vi foi Por Amor, em 90 alguma coisa. Não tô brincando, eu vi aquela da Carminha depois. Mas, amados, e quando você lê a palavra, você fica assim, ó. E deveria ser assim. É óbvio que quem faz série, quem faz novela, não é tão bom, claro, ele está preparado para fazer algo que você compre mais e mais, né? Eu, quando faço meu café, procuro fazer bem para o cara queira voltar na minha cafeteria. Então, quando o cara faz série, ele faz preparado, ele deixa aquela coisa final para você. Foi ele que matou? Ah, não, vamos ver. Aí emenda o segundo episódio, né? E quantas vezes a gente tem lido a palavra? E aí fica um questionamento: quantas vezes nós temos lido a palavra de Deus e ela tem nos surpreendido? Talvez não, preste atenção no que eu estou falando. Talvez não nos surpreenda, porque nós talvez estamos fazendo aquilo como uma rotina do nosso dia. Eu tenho aqui uma rotina de ler a palavra de Deus durante meia hora, né? Até quem já fez aquele plano de ler a Bíblia durante um ano, eu fiz, né? Tem que ler 3 versículos, se você quiser ler a Bíblia durante um ano, é 3 versículos durante 3 capítulos, desculpa, versículo nada. 3 capítulos, demora 10 anos, né? 3 durante um ano, 3 capítulos durante os dias da semana e 5 nos fins de semana. Aí você vai ler a Bíblia em um ano. E muitas vezes, confesso que muitas vezes eu começava todo empolgado lá em Gênesis, né? Êxodo, e aí quando chegava lá em Números, que isso aqui, cara? É Levítico, tu não entendia mais nada. Aí tu. Mas a coisa é bem organizada, porque chega em Reis, opa, a história de novo. Aí chega lá, né? Os profetas menores. E aí. Mas quantas vezes a gente fez isso? Porque era uma rotina do nosso dia, era um compromisso que a gente tinha. E aí eu trago, meus amados, a diferença entre compromisso e necessidade. Porque muitas vezes meu compromisso é ler a palavra de Deus, mas a minha necessidade é ver a série. Cara, eu tenho que ver a série, porque o cara ontem fez aquele negócio, hoje eu vou fazer aquilo outro. Eu tenho que ver. O que vai mudar na tua vida? Nada, né? Nada. E a gente se entrete com aquilo ali. Mas, Leandro, e aí foi o ponto central da onde começou essa palavra, meus amados. Enquanto nós fizemos as coisas de Deus por rotina, nós vamos parar, nós não vamos nos surpreender com Deus. Nós vamos estar apenas cumprindo uma rotina.
Isso inclui vir na igreja, ajudar o próximo. Isso inclui ler a palavra. Isso inclui orar em casa, porque a gente também ora em casa, ou deveria fazer isso. E todas as outras coisas que o cristão geralmente faz, desde ajudar até fazer coisas, né? Tocar o seu instrumento, enfim. Isso não pode ser uma rotina na nossa vida. Isso tem que ser uma necessidade. Mas, Leandro, não encara como necessidade. Talvez porque o meu e o teu organismo estão colocando outras coisas como necessidade, não como rotina. Nós podemos tentar inverter isso, né? Matar nossa vontade. Minha vontade é ver Netflix. Mata a tua vontade, não vê Netflix. Mata. E aí você vai estar vazio. Você vai começar a se esvaziar. E demora um tempo isso, né? Você vai começar a se esvaziar. E aí, veja bem, estou sendo bem light. Estou falando com relação a coisas que nos distraem. Eu nem estou falando com relação a vencer algo, né, que nós temos como... Não quer dizer que não seja pecado ser distraído, né? Mas nem estou falando de algo mais grave. Por exemplo, eu sou um cara que vivo na promiscuidade. Palavra difícil de falar. Nós precisamos matar nossa vontade para que nós venhamos a nos esvaziar, e para que nós venhamos a ter sede e fome de fazer a vontade de Deus, de aprender mais de Deus, de ler a palavra de Deus. Meus amados, como é que a gente vai ler a palavra de Deus? Como é que nós vamos ler sobre a graça de Deus? Não vamos nos surpreender. Não tem como. Não tem como nós não nos surpreendemos com alguém que fez algo que a gente não merece. Porque nós estamos acostumados com uma rotina de merecimento. Você trabalha para merecer o seu salário. Você merece salário porque você trabalha, né? Muitas vezes as nossas relações nós levamos na questão de merecimento. Ele é meu amigo porque ele merece ser um amigo, e eu mereço ser amigo dele, então a gente tem uma amizade. No momento que ele pisar no meu calo, ele não merece ser meu amigo, então a coisa acabou. E aí tem alguém que, mesmo nós não merecendo, fez um sacrifício por nós. E ele não bota um preço por isso, porque não existe um preço, né? Não existe como tu colocar o preço no sangue de Cristo, porque é um sangue de alguém que era perfeito. Não existe preço. E se existisse, a coisa ia por água abaixo, porque daí começava uma relação de troca, e não é favor não merecido para nós. Os irmãos estão entendendo? E para encerrar, amados, olha como acaba esse versículo. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E eu quero trazer o satisfeito como alguém que está farto, satisfeito, bem alimentado. Não é alguém que comeu um X e está com o estômago, parece que tem um paralelepípedo no estômago, né? Que parece que às vezes o X é de pedra. Estou usando o exemplo, desculpa, não estou querendo quebrar o negócio do X da pizzaria chegar, não é isso. Mas os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar. A vontade de Deus, por mais que muitas vezes seja difícil, ela nos deixa completamente satisfeitos. Completamente satisfeitos. Mas para isso, nós precisamos ter fome e sede. Nós não podemos ser pessoas que a vontade vem em mim, vontade de Deus. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós agimos como alguém que aqui, pai, faça a vontade da minha vida e eu estou aqui para... Não, nós precisamos ter fome, nós precisamos ter sede de viver essa vontade, de fazer essa vontade, de fazer parte desse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Amém?
Essa é a parte que o pessoal vem pegando os instrumentos aqui. Então, amados, nós aprendamos. É tão bom ver você sorrir, né? É muito legal, cara. Só quem está aqui na frente tem essa experiência de ver todo mundo rir ao mesmo tempo, assim, quase poucos não riem, né? Não, tem algumas pessoas que não gostam muito de rir, mas enfim. Mas por dentro estão rindo, na realidade. Viu? Vocês estão rindo ainda. É muito legal ver as pessoas felizes. Que nós venhamos a aprender a matar nossa vontade, para que a vontade de Deus comece a então ser manifesta na nossa vida. A vontade de Deus, eu quero que você entenda isso. A vontade de Deus, ela vai ser manifesta, mas a gente precisa surfar essa onda, meus amigos. A gente precisa que essa vontade, haja uma interação, que a gente está comendo e se alimentando dessa vontade, por mais difícil que ela seja e por mais dor que muitas vezes ela cause. E quando a gente faz assim, aí nós estamos crescendo, aí nós estamos felizes. Essa é a constatação que Cristo fez. Nós somos felizes, nós somos alimentados, nós somos completamente satisfeitos. Estão entendendo? Então que nós dia a dia possamos matar nossa vontade e que Ele realmente venha viver em nós. Amém? Você pode se colocar de pé nessa hora?